ó Mãe de Deus, perdoe os filhos seus. Muito boa noite. A gente tentou essa live ontem falando sobre refúgio interior, falando sobre como é difícil nesse momento atual a gente realmente encontrar um lugar seguro dentro de nós, e ele precisa ser encontrado, e é difícil porque o mundo tem seduzido a gente para desistir, para não acreditar, para sentir ódio, para querer vingança, enfim. E essa live não pôde acontecer ontem e ela veio para hoje, que é Dia das Mães. E hoje, Dia das Mães, existe uma noção de refúgio interior que eu quero relembrar cada um de nós. Esse refúgio interior de quando nós nos sentíamos seguros, seguras no útero materno. E lembrar que esse privilégio não é só alguns de nós, mas cada ser que vem para esse planeta vem através dessa mãe. Então a gente lembrar um pouco disso, preservar as mães e enxergar essa mãe em toda a criação. Para falar a respeito disso, e aí abordando também a pecuária de leite, a nossa mãe natureza, abordando o nosso feminino em termos do que é a nossa intuição e do nosso instinto, independente do gênero, a gente vai chamar aqui para conversar com a gente a Juliana. E eu fico muito feliz de ter pessoas como ela dentro do círculo que podem guiar a gente para esse interior tão bonito e também para a reverência com o maternal. Vamos ver se ela está por aqui. Vamos ver, eu acho que ela mandou alguma coisa. Aqui, só um segundo. E de novo, a gente, numa live que seria ontem, passando para hoje e falando um pouquinho mais desse maternal, desse feminino, desse refúgio interior, para a gente lembrar desse útero sempre presente. Querida! Oi! Patrícia! Deu certo! Deu certo! Bem-vinda, querida, que bom estar falando com você. Muito! Aqui ao vivo, a gente tem trocado nos últimos tempos algumas coisas pelo WhatsApp, mas não mais falado. Eu tô com muita saudade de você. Muito! Coloco isso daqui, realmente, ou seja, de uma amiga, de uma irmã, de uma pessoa que é muito importante na nossa história aqui do Vale da Rainha, pela tua sensibilidade, pelo teu serviço, pela inspiração, pela tua firmeza. Então, muito agradecida por estar com a gente, que a gente possa, a partir dessa live, eventualmente estar junto outra vez aqui no Vale da Rainha. Vai ser uma grande honra para nós. Sim, eu estou muito feliz, Patrícia, muito feliz por estar aqui na tela, mas sem estar junto, olho no olho, né? Exato, Embora exatamente. a gente esteja sempre perto espiritualmente. Sim, sim, sinto isso, sinto isso. Sim. E ontem estava comentando com as pessoas que nós falaríamos sobre refúgio interior e hoje, com essa nova data, então a gente não esquecer que existe esse refúgio interior que a gente também precisa honrar com lembrança e com gratidão, que foi o nosso próprio ventre materno. Lembrar que esse ventre não é privilégio dos seres humanos e quando a gente vê qualquer ser se referir à mãe, a mãe terrena, é sempre com muito amor e essa mãe terrena sempre tem muita força. Então, é um combinado de assuntos para a gente falar um pouco desse lugar seguro dentro que você tão bem pode conduzir a gente, já que, comentei no começo da live, tá tudo tão absolutamente difícil no mundo hoje que a gente muitas vezes se vê desacreditado, se vê até tocando numa raiva e num ódio que são estrangeiros para nós, porque o mundo outra vez tem desafiado toda a nossa dignidade. Então, de novo, se a gente for contar com esse mundo, pode ser que a gente não consiga sobreviver nele com o nosso coração e com os chamados da nossa alma. Mas se a gente tiver esse refúgio interior feito presente, então é possível a gente levar dessa alma para o mundo. E parece que o mundo precisa dessa alma nossa, e não que a gente corra dele e não faça nada por todo esse sofrimento que está acontecendo nesse instante. Sim. Bom, querida, eu te apresentei como uma parceira, né? Ou seja, nas entrelinhas, uma parceira, uma amiga, uma irmã, mas gostaria que você também se apresentasse, a live vai ficar gravada, depois tem outras pessoas. E, enfim, passo a voz para você, sou muito grata de novo por você estar aqui agora, nesse instante.
Eu que sou grata muito, assim, eu sempre falo que para mim é uma honra. Eu estou ouvindo meu eco, vocês estão ouvindo um eco aí? Meu não? Não, aqui não. Não? Aqui não. Para mim é uma honra mesmo e um alimento para o espírito estar perto do Vale da Lágrima. Então, dizer que quem eu sou alguém que está buscando, buscando me curar, sobretudo, né? Me identifiquei com alguns caminhos, né? Eu estudei jornalismo, porque eu gosto muito da comunicação, é algo que sempre, né, fez sentido para mim, assim, mas em algum momento eu dei um vazio, assim, sabe, daquilo que era falado, noticiado, tratado no jornalismo, né, comumente, dentro de um sistema. E acabei saindo, conheci yoga, conheci uma professora espiritual, e se abriu um outro caminho, né? E no meio disso tudo tem um gosto pela educação, também de alguma forma me envolvi com educação, gosto muito de trabalhar com adolescente, gosto muito da dança. Então, mas tanta coisa, né, Patrícia, para a gente. Então, eu estou falando coisas assim pelas quais eu acabo me comunicando com as pessoas, buscando me curar através delas também, né? Então, eu sou uma professora de yoga, mas assim, eu estou aprendendo, né? Eu faço aquilo que passa por mim, né? Daquilo que eu recebo, assim, e buscando compartilhar com o outro, né? Então, através da yoga, da dança, da comunicação pelos animais, que é algo que depois a gente pode aprofundar isso, mas são seres que eu sinto que me descongelam de lugares assim difíceis, internos. Então, trabalhar para eles para mim não sei nem explicar o que é, através da comunicação, né? Que eu acabo mais trabalhando. Então é isso que eu sou. Mas eu acho que eu sou alguém que está buscando, sabe, Patrícia, não me perder dentro de mim mesma e do mundo, né? Assim, e me encontrar. Eu não sei se é se perder, se encontrar, né? É tudo tão junto, parece. Mas Sim, eu acho que os convites são muitos. Exato, eu acho que os convites para a gente se perder no mundo são muitos sim, e a gente acaba tendo dificuldade até para colocar isso em palavras, já que esse mundo outra vez é tão sedutor para colocar prioridades, para colocar para nós o que realmente importa. E aí, dentro dessas ilusões que ele vende, a gente termina se perdendo da impressão que a gente se acha no mundo e se perde dentro de nós. E a gente precisa dar um jeito de se encontrar dentro de nós, mesmo que a gente pareça perdida no mundo. isso. Porque essas relações também são muito curiosas, né? As pessoas muitas vezes elas têm noções do que é estar certo, do que é estar no caminho certo, quando a gente tá em busca do que é mundano e em busca do que todo mundo faz. Uhum. E aí a gente olha para o que todo mundo está fazendo, e óbvio tem exceções, como maltratar mestres animais, acabar com a mãe natureza, não se ouvir, não buscar uma sabedoria que resista às mentiras do mundo. E a gente diz, putz, se é para ser assim, eu prefiro que as pessoas digam que eu sou perdida no mundo, mas que eu tenha um lugar que dentro de mim eu me encontrei. Então, Sim. enfim, faz muito sentido isso que você coloca. As pessoas estão comentando que sim tem eco. Para mim, acho que para descontar de ontem, não tá tendo E eco. agora Mas parou o meu eco aqui para mim. parou. Então, de Eu repente, deu certo aí se porque deu parou um pro pessoal, microfone. qualquer coisa eles vamos dar um tempinho para ver. Maravilha, maravilha. Eu acho que vamos ver, vamos prosseguir e as pessoas vão colocando então, porque para mim não tinha nenhum, mas eu vi alguns comentários. Sim. Juliana, dentro disso tudo, eu acho que também posso dizer que me identifico com as tuas palavras quando você diz esse sou uma buscadora, que eu sinto que eu estou e sinto que nós, a Beth comentando que tá ótimo agora. Sim, eco. Agora eu tenho uma outra pessoa, energia quântica, tá comentando que tem eco. Eu posso tentar pôr meu fone. Por Vamos ver. favor, por favor, por favor, agradeço. Douglas está comentando que está ok. Denise comentando que está com eco, mas que dá para entender. Vamos ver se Vamos ver se melhora. E o daí fone melhora. isso, agradeço. Só para a gente, de novo, poder prosseguir com isso de uma maneira que a gente consiga conversar e ter. Ó, vou testar agora. Tá bom. Vamos ver o que vocês Para mim, percebem desse som. parece que ficou melhor aqui. Para mim, Oh, vamos ver o que as pessoas. Mas para mim já não estava, eu já não estava num critério de estar muito ruim. Vamos ver o que as pessoas dizem.
E, Juliana, frente a tudo isso, a gente colocou esse tema desse refúgio interior por causa de tudo que está acontecendo no mundo hoje, né? A gente falou um pouco disso. É muito para quem está um pouco no caminho, um pouco, ou seja, encontrando um pouco mais o coração, estando um pouco mais sensível, descobrindo a empatia, a compaixão. Viver no mundo hoje é algo que verdadeiramente provoca a gente para desistir da empatia, desistir da compaixão, desistir do altruísmo, porque a gente se sente impotente. A gente acha que nada vai mudar. A gente acha que as pessoas estão perdidas. De novo, eu estou colocando a gente num lugar perigoso, onde obviamente eu não posso falar por todo mundo, mas o que eu quero dizer aqui é que a maior parte de nós, dentro de um caminho, qualquer que seja o caminho, a gente olha para o mundo e diz, gente, eu não vou dar conta. Eu não dou conta dessa compaixão, porque no final das contas eu estou sentindo compaixão e não estou conseguindo mudar o sofrimento de ninguém. Eu não vou dar conta com esse altruísmo, porque tudo que eu faço dentro do todo não representa nada. Uhum. Eu não vou dar conta de... Então, ou seja, é como se as pessoas começassem a cair dentro delas mesmas. Sinto que tenho muitas pessoas à minha volta com esse tipo de dilema. Ou seja, pessoas que estão buscando servir o mundo, a humanidade, os mestres animais, servir para que esse sofrimento seja aliviado e, ao mesmo tempo, tomados por esse convite que o mundo faz de olhar para a gente e falar: você é insignificante, você não vai mudar nada. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque obviamente você é uma buscadora, como você mesmo colocou, e uma buscadora que vem tentando caminhos dentro e fora de você. O que você faz para resistir às investidas do mundo? Quando o mundo tenta derrubar os teus sonhos de ter um mundo melhor depois de você, e na insignificância que cada um é, o que você faz quando esse mundo olha para você e diz: você está errada em pensar que você pode viver servindo o outro, você está errada em pensar que você pode fazer a diferença, onde você se segura? Porque obviamente no mundo não tem onde a gente se segurar. Como você se mantém em pé nas tuas aspirações todos os dias? Poxa, Patrícia, eu acho que assim, o mundo ele convida a gente para decair esse mundo. Eu percebo que o convite, é claro que a gente tem pontos de luz, pessoas de luz, trabalhos maravilhosos de luz, mas numa generalidade, em maior parte, esse mundo ele é denso e de consciência rebaixada. Então é o tempo todo assim, daquilo, tudo que é ofertado numa sociedade de consumo, então a gente é muito materialista, o espírito ele fica realmente esquecido. E nesse esquecimento do mundo, a gente esquece que a gente é um espírito, né? E eu acho que o grande lance é a gente tentar diariamente se lembrar de que a gente é um ser espiritual, que está tendo uma experiência espiritual, e trazer uma consciência mesmo disso, desse maior para a vida, porque senão a gente fica numa engrenagem e a engrenagem vai puxar a gente para baixo. E nisso que ela puxa a gente para baixo é onde o nosso ego conecta com todo o nosso eu inferior, que é o que vai derrubar, que são esses pensamentos que a gente tem que são tóxicos mesmo. A gente fala em relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, mas tem um relacionamento interno tóxico muito profundo em cada uma e um de nós. Sempre pondo para baixo, desistindo, com um núcleo de ódios que a gente mal tem notícia e quando a gente começa a entrar perto, você fala, uau, chegar perto, você fala, não vou dar conta disso, que está em mim, como é que eu vou com isso transformar o mundo? Tem tanta coisa, né, Patrícia, assim, e essa questão da insignificância e a gente tem uma necessidade de ser importante também para poder fazer alguma coisa, então se é pequeno, se não vou ser reconhecido, por que eu vou fazer? Essas coisas atuam no pano de fundo o tempo todo, né? E a dificuldade de lidar com o sofrimento, né? Eu sinto que é muito difícil entrar em contato com a dor, porque tudo isso dói na gente, assim. E é uma aprendizagem lidar com a dor. E o que esses animais no Rio Grande do Sul, as búfalas de Brotas, os mestres bezerros de Cunha e cada animal que a gente vê numa resistência assim que é um aprendizado, né? Assim,
Então, como é que a gente resgata essa força? Que é o que você perguntou, né? Eu sinto que a gente está aqui nesse planeta muito bem amparado de tantas formas. Tem um maior, tem um plano espiritual trabalhando sempre por nós, que a gente não conecta, que a gente é cético, não conecta, acha que termina aqui a história e é comigo, né? Mas tem, se a gente conectar, a gente lembra, a gente tem provas de livramentos, a gente lembra que parece que alguém pegou na mão da gente e falou, não vai por aqui, vai por aí. Você fala, nossa, me meti naquela história, mas não sei como que, né? Então tem essa força espiritual. A gente se conectar além, todo mundo vai lembrar que já teve algo ajudando, algo que a gente não sabe traduzir, mas sente. E essa terra é tão boa, né, Patrícia? Porque essa dimensão que a gente está encarnado, porque aqui a gente tem tudo que a gente precisa para ter as nossas necessidades materiais e espirituais atendidas. E a gente tem pessoas, como eu tinha falado lá atrás, a gente tem pessoas aqui encarnadas ajudando, que são pontos de ajuda. Então, assim, como é que eu me sustento? Então, eu conecto ali, eu conecto com pessoas que eu percebo que me despertam, porque o mundo vai me convidar para um anestesiamento, para um adormecimento, e eu vou ficar parada naquele lugar de não crescer, de não responsabilizar, de não fazer, de não evoluir. Então, se tem pessoas que neste caminho que eu estou deram uns passinhos a mais e podem me ajudar, e eu sinto essa ajuda, eu realmente tento ficar perto dessas pessoas, né? E receber essa ajuda. Na Índia, Patrícia, que eu tive lá esse ano, que você sabe, de frente para Ganga em Varanasi, um momento, desses momentos que a gente não sabe, me veio assim, uma coisa assim, ó, vai ter resistência. Minha, do ego, vai ter muita resistência. É isso, vai ter muita resistência nossa, sabe, de liberar coisas, de abrir mão de coisas. Mas eu fiz esse compromisso lá e eu tô até falando e tô renovando, mas eu vou continuar. O meu espírito vai continuar. Não quero me esquecer desse compromisso, né? É assim, disse para mim lá, né? Não se esqueça disso. E vai ter resistência, você não vai querer, você vai emburrar, você vai ser teimosa em vários, mas segue, né? Então segue buscando essa ajuda. Essas ajudas são pessoas, essas ajudas são ferramentas também que pessoas que já passaram por aqui deixaram para nós. Então, um exemplo, os estudos que você faz do Mahabharata, que é um antigo sabedoria de uma amplidão de saberes que eu fico, gente, isso é para quantas vidas um livro desse, um Bhagavad Gita, né? É muita coisa, é muita ajuda, né? Então, assim, eu tô te falando isso porque eu recebi muita ajuda dos estudos que eu fiz com você. Então, para mim, você é um despertador espiritual também, é alguém que me ajuda a me lembrar e que das suas experiências, que são diferentes da minha, você me passa uma verdade, né? Porque é um conhecimento que vem de uma experiência real, então chega na gente. Então, estou citando você como uma das pessoas, mas tem milhares de pessoas, tem pessoas trabalhando. Você, alguém que alguém pode acessar pelo YouTube, pela live do Instagram, você está acessível. Tem milhares de pessoas acessíveis que estão aí, né? Tem várias pessoas. Eu tenho ouvido muito trigueirinho recentemente. E assim, eu falo, gente, quanta sabedoria, quanta ajuda. Então, se eu me conecto com ele, ele está me lembrando, ele está me dando coisas aqui que, para o meu entendimento, pode ser que demore eu entender, mas de alguma forma essa informação vai chegando, né? Então, eu sinto que a gente tem que manter o nosso radar conectado com estados de consciência de buscadores, sabe? Tem muita ajuda. Então tem essas ferramentas, tem a meditação, que é outra prática milenar, os mantras, tem os centros espirituais, que pode ser que uma linha ou outra te toque, né? Sim.
tem a natureza que, assim, que não precisa falar nada, que aí não é Mahabharata, não é nada assim de palavra, de nada, você só ficar quieto e em algum momento poder receber aquele silêncio, aquela pureza, aquela inteligência superior, né? E, poxa, aquilo a gente não consegue aqui na cidade, né? Por exemplo, assim, você tem essa experiência muito profunda aí, né? Você sempre fala pelo exemplo dos mestres animais, pelo exemplo, não tem nada dito, né? Pelas mestras árvores, o Uhum. movimento das águas, os ciclos da lua e tudo isso. Então, eu sinto que a gente aqui é muito carente, eu falo por mim, muito carente dessa energia, sabe? Dessa sabedoria. Então, se a gente mora na cidade, de alguma forma buscar mesmo se conectar. É claro que tem esse refúgio interno. É como se tudo isso está dentro da gente, né? Independente, mas podendo, né? Podendo pôr o pezinho na terra, né? Tomar sol, assim, que traz alegria, que traz força de vontade para sair dos lugares parados. Exato. E uma outra coisa, Paty, que eu sinto que cada um pode buscar também como uma forma de sustentação espiritual e de não cair nessas armadilhas aí que são o tempo todo do mundo, é buscar fazer um movimento do coração, né? Porque eu percebo que isso purifica demais, assim, isso sustenta, isso nos cura, e você faz um movimento do coração que te beneficia e beneficia outras pessoas, que é o serviço que você tanto fala, que é um pilar, eu sinto, do seu trabalho. Eu percebo que o meu movimento me salva, Patrícia, assim, porque tem dia que tá tão difícil, tá tão pesado, que eu falo, como é que eu vou dar aula de yoga com tudo isso que tá acontecendo em mim? Sim, 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 Sabe? sim. Você sabe disso. Então, Sim, olha sim. como eu tô, assim, eu que tô precisando que a pessoa me dê aula de yoga, né? E assim, só que realmente a gente, quando a gente senta e fecha os olhos e põe a coluna ereta e respira e chega perto do corpo, do sentimento, abre-se um campo mesmo. O yoga abre um campo, né? Não Exato. só yoga, tantas práticas também, quando feitas puxando, né? Exato. Puxando mesmo esse campo espiritual, ele chega. E Sim. magicamente aquilo vai te transformando, vai, sabe? E você sempre sai melhor do que você entrou. Sim. Então, eu acho que o nosso movimento, independente se é dar aula de yoga, independente se é, sei lá, trabalhar no caixa de supermercado. Quantas vezes eu vou no mercado e o caixa de supermercado salva meu dia, porque é de uma gentileza, de um sorriso. Quantas vezes a gente não tem essa experiência que o outro tá ali, mas ele tá servindo mesmo, cara, ele muda seu dia. Então, se a gente puder fazer isso, independente das funções que a gente, né, fazer mesmo assim, doar, isso vai limpando também o egoísmo, né? Que é o Sim. que Sim. Sim. Que tô é que falando muito, amada. imagina, imagina, eu queria te ouvir dentro dessa dinâmica toda, ou seja, porque são muitos pontos que a gente consegue se conectar para resistir. Uhum, E eu vejo importante que você fale bastante a respeito disso, porque às vezes as pessoas não se identificam com um, mas se é, identificam com o outro. sim. E talvez a mensagem sobre todos esses pontos, ou caminhos, ou ferramentas, pessoas, trabalhos que existem hoje no planeta, é a gente lembrar que no topo da nossa desistência, do nosso pessimismo até, se a gente respirar fundo, a gente vai ver que existe uma solução. Você falou dos estudos e a gente teve um imprevisto aqui na sexta-feira e eu não consegui dar o estudo do Mahabharata nesse final de semana. E justamente nesse estudo acontece um grande ataque nessa guerra que a gente tem estudado, e era um ataque mais forte do que esse guerreiro que nessa história é caracterizado com o nome de Arjuna poderia receber. E basicamente, ou seja, ele se viu perdido e todo o exército viu que não teria nenhuma chance, que aquilo acabaria com tudo, ou seja, seria até injusto, mas acabaria, não teria como, ele não tinha como se defender daquilo. E naquele momento, o charreteiro dele, caracterizado como Krishna, se levanta. E no que ele se levanta, ele recebe a arma, ele recebe o golpe da arma e protege Arjuna.
E isso vai muito de encontro com o que você está colocando sobre um lugar devocional, que inclusive aqui eu preciso agradecer você pelos mantras que você facilita em prol do Vale da Rainha também. E quando você facilita isso em prol do Vale da Rainha com uma contribuição financeira, você também facilita uma conexão com as pessoas para esse refúgio interior, para que elas se lembrem que existe um caminho. Porque, como você falou, na cidade às vezes é um pouco mais difícil a gente se lembrar que existe algo sutil, é um pouco mais difícil a gente lembrar das fases da lua, é um pouco mais difícil da gente sentir a cachoeira limpando a gente, ou a água corrente nos nossos pés. É um fato. Agora, ainda assim, na cidade, se a gente criar esse espaço interior, que seja uma plantinha mestra que a gente tenha na nossa casa, de temperos que a gente tenha na nossa cozinha, vai conversar com a gente. Então, é necessário criar esse espaço interior. Então, quando eu agradeço por esses mantras que você facilita, não é simplesmente a contribuição financeira para o Vale da Rainha, mas é por criar espaço interior nas pessoas. Sim. Eu sinto que, às vezes, a gente não escuta porque a gente está cheio de falas dentro da gente. Então não existe o silêncio que permite que um mestre converse conosco. E eu sempre vejo muito curioso, Juliana, que existe esse ditado no Oriente, né? Que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E eu gosto de pensar nisso não como se o mestre tivesse caído do céu, mas como se o mestre sempre estivesse presente. Quem aparece, na verdade, é o discípulo. Sim. Entende? Ou seja, o mestre sempre teve, mas o discípulo não teve. Então, como é que a gente pode... Então, para isso tudo, esse espaço interior, e eu vejo que, como você colocou no começo, tem gente que vai criar esse espaço interior através da dança. Tem gente que vai criar, como eu, através da yoga, através dos estudos que tanto falam conosco, através da devoção, que foi o que eu coloquei dentro dessa história do Mahabharata também, ou seja, desse ser que se levanta e protege a gente, essa mão invisível. Essa mão invisível que vai, de alguma forma, protegendo, guiando, educando. Não importa a forma, mas a gente precisa encontrar um espaço interior. E eu vejo que você é muito professora nisso, porque você é muito, extremamente carinhosa e amorosa. Então, é muito fácil que as pessoas não levantem guarda, escutando você e trabalhando com você. E isso, obviamente, faz com que elas, confiando também, se entreguem. E essa entrega termina sendo interior. Então, de novo, eu agradeço por essa colaboração de não só reverter financeiramente para o Vale da Rainha, mas por criar espaço interno nas pessoas. E aí, Juliana, dentro disso, ou seja, você tem a yoga, você tem a meditação, a filosofia, os mantras, como a gente falou agora, esses momentos com a natureza, os mestres animais que precisam ser vistos tão além dos nossos mestres cachorros e dos nossos mestres gatinhos. Então, tudo isso precisa ser visto, mas precisa criar espaço interior para isso também. Sim. Então, dentro desse estudo todo, ou seja, de resgate do ser humano, porque no final das contas, ou seja, o mestre animal só precisa que a gente deixe eles em paz. Quem precisa ser resgatado é o ser humano. E recentemente você desenvolveu alguma coisa também com a dança dentro dos teus retiros. Eu queria que você falasse um pouco disso também. Ou seja, hoje você facilita retiros e dentro desses retiros você tem os mantras, você tem essa alimentação que às vezes também eu sinto que as pessoas querem começar, mas elas estão tão intoxicadas. Tem um professor meu muito querido, o Jonathan, da Casa Mais Só. Ele fala que a gente tem um paladar infantil. E eu adorei o jeito que ele falou a respeito disso. Então a pessoa quer mudar, só que daí esse paladar infantil, que é essa resistência que você comentou, começa a falar, eu não vou comer isso, eu quero isso com mais gordura, eu quero aquilo que eu comia antes, eu quero... Então, e também num retiro desse é uma forma de zerar todas essas papilas gustativas para quando a gente voltar mais preparado para apreciar o sabor de vegetais, de leguminosas, e não do que, infelizmente, a gente se tornou escravo, como a gordura, como a farinha, como o açúcar, e aí a lista pode ir adiante. Então, eu queria que você comentasse um pouco conosco, ou seja, dentro desses... Eu entendo o teu caminho, mas eu entendo que você também facilita esse caminho para os outros. Isso é muito bonito, como você faz com os mantras, que de novo eu te agradeço. E quem quiser informação, só procurar a Juliana direto. Sim. Então, eu quero só, ou seja, dentro desses retiros, como que você possibilita tudo isso? Ou seja, como que você sente esse próprio trabalho com a dança? Ou seja, o corpo, a movimentação do corpo. A gente está numa sociedade letárgica, as pessoas não se movem. Então, imagina, ou seja, a gente é um rio parado de emoções que não vão para nenhum lugar, sabe?
Ou seja, como que tudo isso, como que você mexe em tudo isso, como que você cria esse espaço interior. Até, por exemplo, surgiu algo bastante importante, a Leila trazendo aqui, como conviver com as perdas dos mestres animais, em função da tragédia no Sul, por exemplo, como agradecer pela passagem deles por aqui. Então, tem tanta coisa, Leila, a gente já comenta especificamente disso, mas dentro desse âmbito, Juliana, de criar esse espaço interior, conduzir as pessoas por esse espaço, conta um pouco dessa proposta, para que as pessoas, outra vez, eu sinto que a gente está num momento que muitas pessoas do bem estão desistindo. A gente tem muitas pessoas do bem que se aventuraram no veganismo, não firmaram no veganismo e saíram do veganismo. A gente tem muitas pessoas do bem que estavam dispostas ao serviço e de repente elas falaram, não, eu não aguento dor, eu não aguento lidar com isso, eu não aguento. Então não era sobre você e não tem como interiorizar isso muito forte. Então tem pessoas do bem desistindo e eu fico sempre muito preocupada que pessoas que tiveram o ímpeto de despertar comecem a desfalecer em sono de novo. E eu vejo o retiro como uma forma de evitar que essa pessoa se perca nessa própria resistência que ela criou para ela, de achar que o que ela está fazendo é insignificante. Sim, porque o ego da gente, ele tem as teses já todinha justificativa pronta, doutorado para falar, abre mão, não vale nada e continua de qualquer jeito, mil argumentos, né? Mas tudo Patrícia, eu sinto assim, que a gente tem que ter um núcleo de força de vontade, né? Eu percebo muito, né, no meu trabalho comigo, a necessidade de alimentar essa força de vontade, e daí com tudo isso que eu já falei, de você se agarrar nas todas as possibilidades que estão sendo ofertadas para manter esse núcleo, esse centro interno que a gente fica desconectado. Então, no retiro, por exemplo, o retiro é uma oportunidade que a gente tem de certa forma, embora seja um retiro não muito longo, de 3 dias, é um momento que você intensifica um pouco, é um trabalho um pouco mais de maior prazo, para você não ficar tão quebrado, né? Então, o retiro é realmente especial nesse sentido. Estamos na natureza, então você já vai para a natureza. Esse retiro, por exemplo, que eu vou dar agora, a minha mãe brinca que eu falo que eu dou um retiro na praia e um no campo. Eu achei engraçado que uma vez ela falou isso, ela dá um retiro na praia e no campo. Eu achei engraçado falar no campo, né? Mas esse retiro ó, que eu vou dar o próximo é no campo. Então, você entra em contato com a cachoeira e com tudo isso que a gente não entra em contato na cidade, com o silêncio, né? Com o silêncio. Estar no silêncio de uma mata é muito profundo, presença das montanhas, né? Então, dentro da natureza, o negócio já se intensifica. Com mais dias, você já tem também um trabalho mais intenso, né? Em que você não se distrai tanto. Eu procuro sempre puxar, falar assim, gente, a gente está num retiro de yoga, então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar até às vezes para segurar um silêncio, para a gente não se perder na nossa própria cabeça, né? E a forma como os recursos, né, são aqueles que eu sinto mesmo. Então, vai ter yoga, vai ter a meditação, vai ter a dança, que é um trabalho que aconteceu, que está acontecendo, né? As aulas de dança chama Dança da Vida, que veio num entendimento de que a gente não está dançando com a vida, assim, a vida está chamando a gente para dançar o tempo todo. Dançar mesmo para valer, de peito aberto, de corpo solto, de liberdade de expressão, de sabedoria superior, de quebrar cara, de desconstruir, de reconstruir, de estar, sabe, num movimento. A vida chama a gente para um movimento. E como você falou, a gente fica letárgico, fica tudo controlado dentro do que minha cabeça, dentro do que o sistema, das crenças familiares, das crenças sociais, né? Auto também impostas. Então fica tudo, a gente fica com dor no corpo, porque o corpo da gente, tudo acontece no corpo. A minha vida, a sua vida acontece no nosso corpo, é no corpo que ele acontece. Tem o corpo sutil, vai ficando os corpos sutis, mas esse corpo fica sofrido mesmo, se a gente não limpa, não purifica ele, né? E ele não se expressa, porque dentro desse modelo, a gente fica num formato que não é a gente, né?
a gente entra numa roupinha que não é a nossa, assim, é a roupa de todo mundo, uniforme, e não tem uniforme, não tem duas almas que sejam iguais. Então, assim, qual é o seu movimento? Né? E a outra, a vida está tirando para você dançar o quê? Que você está recusando, né? Então, esse trabalho de dança é através do movimento, da música, de como a gente responde às energias que são tocadas também na música, porque tem músicas maravilhosas, edificantes, que puxam consciência. Então, vai muito por essas trilhas também que nos resgatam também, né? Energias espirituais e uma condução para dentro, para dentro, sentir as raivas, sentir os bloqueios e as dores, né? Tudo liberar o que está segurado, estagnado, o que virou doença, o que está Sim. atuando no pano de fundo que não está sendo visto, né? Coisas que você libera inconscientemente, mas tá soltando do corpo. Algumas coisas já vêm para a consciência, né? Então a dança, assim como a yoga também é trabalhada nesse sentido, mas a yoga ela é mais a yoga ela tem linhas, né? Ela tem linhas, tem os asanas. Eu percebo que a dança ela mexe numa desconstrução assim bem caótica, sabe? Muito caótica, que a gente precisa disso também. Então, sinto que são trabalhos complementares, né? E tem os mantras também, que é aquela história que tem uma hora que você tá cantando mantra, tá cantando mantra, tá cantando mantra, tá cantando mantra. Quando você vê, você passou um portal e tá num outro lugar, assim, realmente numa consciência, né? Também é um portal, né? Eu acho que é Sim, isso. sim. E o veganismo, né? Eu tenho respostas das pessoas, assim, muitas pessoas que foram em retiro, que falam, nossa, parei de comer carne. Hoje mesmo dei aula para uma aluna e ela me falou que, olha, eu tô entrando no veganismo assim forte, e eu ainda tenho isso, aquilo, mas eu tô assim. Então ela já não comia carne, mas já tá. Então a gente tem esse retorno, né? Porque você apresenta uma alimentação saborosa, feita com carinho, com aquela qualidade é, mais sutil mesmo, que traz vitalidade, que traz uma leveza, ao mesmo tempo traz a força, né? Então as pessoas gostam, sabe? Assim, mesmo pessoas que comem carne vão e falam, ai, que gostoso. E eu percebo que essa coisa do veganismo ela vai chegando devagarzinho também em algumas pessoas, são camadas, né? Mas aquilo está chegando, então cada movimento que a gente faz, né, para que aquilo chegue um pouquinho mais, em algum momento essa informação vai chegar. Eu sinto, né? Que em algum Sim, momento essa informação chega na consciência mesmo, né? sim, sim. E a gente criando esses espaços, espaços para uma escuta interna, espaço para a gente lembrar que a gente precisa se restaurar. Então, deixa isso aqui para as Uhum. pessoas que eventualmente pensam em desistir, pensam que já não existe caminho, que não vale a pena, que não vai fazer diferença. Às vezes o que a gente precisa é só ir descansar um pouco e se Sim. restaurar. E se restaurar, como a Juliana falou, às vezes nos passos de quem caminhou já alguns passos à frente da gente e falar, deixa eu ficar aqui e me cuida, sabe? Esse olhar Acolhimento, né? corajoso. Eu acho que Exato, exatamente. acolhimento, a gente criar campos de acolhimento, assim, quando eu tô dando aula, eu sempre falo assim, meu, se acolhe, porque é um Isso, lugar que não é a comiseração, não é tipo, não é se dar um mimo, fazer um capricho e que aquilo te leva. Parece que não, mas quando você vê aquilo te derruba mais ainda. É um acolhimento porque é algo que você está fazendo, é um amor próprio mesmo. É algo que, tipo, meu, respira com carinho, solta esse ar, tipo, exato, para de se exigir tanto também, exato. porque tem exigências que são do ego mesmo, né? Assim, de cobrança, idealizações e tal. Meu, ó, só acolhe a sua realidade. Calma, calma. Sim, E aí a gente vai exato, indo para o centro, né? E o centro exato, traz aquela um pouco mais de calma, né, Paty, para lidar com todas essas questões de desistência e do sofrimento do outro também, né? exato. Exato, porque tantas vezes eu vejo, sabe, Juliana, que as pessoas justificam parar o serviço porque elas não aguentam o sofrimento do outro. E o serviço é justamente um trabalho para que o sofrimento do outro seja aliviado. Então, quando essa resistência que você tão bem falou entra em ação, nesse pano de fundo que você também falou,
muitas vezes, quando não existe silêncio, a gente não percebe. E aí tudo isso somatizado, somando-se dentro da gente, eventualmente a gente vive uma vida que a gente não se orgulha, uma vida que a gente absolutamente não quer lembrar. Então aqui eu deixo de novo o retiro, não é simplesmente para que a gente vá para um lugar e se esqueça do mundo. É um lugar para a gente se refazer, para voltar para o mundo e servir esse mundo. O que a gente precisa evitar é o isolamento, não é o retiro. O retiro, ele precisa acontecer de tempos em tempos para uma renovação orgânica do que é meu sonho, minha aspiração, de como eu vivo, de estar aos pés de um professor ou de alguém que vai ecoar meu professor, minha professora, para que eu vá para esse centro que você, Juliana, também tem falado. Então, o retiro não é uma ideia de isolamento, é uma ideia que a gente precisa de um momento para respirar e para se voltar para dentro e para então voltar com mais força para o mundo. E geralmente, quando a gente não vai para retiro, o que acontece é que a gente começa a se isolar no mundo, que é justamente o que a gente não pode fazer nesse momento planetário onde a gente senta o olhar, tem alguém gritando socorro. Sim. Então seria muito covarde da nossa parte a gente simplesmente dizer, olha, eu não tenho a coragem de ir aí porque eu sinto a dor que você sente. Peraí, tenha a coragem de ir lá justamente porque você sente. Agora, para isso, precisa estar restaurado. Então, eu vejo o retiro como uma oportunidade de restauração. E não só para alguém que eventualmente queira essa mudança ou esse acolhimento. Esse acolhimento é interno, como a Juliana falou. Ou seja, é um lugar realmente para a gente se refazer. O mundo hoje exige da gente. Exige da gente que a gente seja melhor do que a gente tem sido. E se a gente não conseguir se vencer interiormente, eu não sei o que vai custar para a gente da dor que a gente ainda vai sentir de seres humanos, de mestres animais, da mãe natureza, das nossas próprias doenças que poderiam ter sido evitadas. A gente sabe que tem uma descida natural do corpo, mas a gente acelerar essa descida é algo que eu imagino que a gente concorde que cada um tem inteligência suficiente para querer evitar. E ainda assim a gente cria todo tipo de hábito para descer de uma forma vertiginosa e sem freio. Então, tudo isso precisa ser, de novo, avaliado para que a gente pense no retiro como uma oportunidade para a gente se refazer. O mundo anda de uma forma a testar tudo que tem de mais sagrado no nosso coração. Se não tiver um momento para a gente respirar, e aí o que acontece no retiro que eu vejo também bonito, Juliana, não sei tua experiência, agora que você comentou que teve na Índia recentemente, mas eu sinto que me alinha, porque daí eu volto para minha prática diária, para o meu sadhana, como eles dizem, porque eu acredito que deve ser feito todo dia, porque a gente também está perdendo as ritualizações. Então a gente já acorda pensando, eu tenho que acordar rápido para escovar os dentes, escovando os dentes está pensando que vai comer, comendo está pensando que vai fazer, fazendo está pensando qual é a próxima tarefa, e não existe mais a ritualização do momento presente. E quando um retiro acontece, ele leva a gente para esse presente momento de ritualização, onde a gente, restaurado, consegue suportar viver aqui e agora, sem subterfúgios. Então eu vejo muito importante tudo isso, eu sou muito grata pelo trabalho que você faz, por esse serviço que você faz com o ser humano. E aí eu quero deixar aqui para que você fale um pouco a respeito disso, Juliana, porque é óbvio que a gente concentra aqui o trabalho, esse serviço no mestre animal. E às vezes isso pode gerar um desentendimento que o trabalho não é com o ser humano. Então eu quero chamar esse ponto aqui pelo seguinte: sem trabalhar o ser humano, não existe como mudar o mundo. Ponto. A Terra se regenera sozinha, essa grande mãe. O céu, as estrelas, os astros, a sabedoria dessas águas, dos elementais, os mestres animais, todo mundo vive muito bem. É o danado do ser humano que não funciona. Então, quando a gente fala de um trabalho para salvar a mãe natureza, de um trabalho para salvar os mestres animais, de um trabalho para salvar, a gente está falando de resgatar o ser humano. Então, se a gente quer fazer o resgate do mestre animal para não conviver mais com o ser humano, talvez a gente esteja fazendo um desserviço, passando a ideia para frente de que o ser humano, bom, o ser humano não tem jeito. Quando, na verdade, o único jeito que a gente tem para sair da onde a gente chegou é o ser humano se transformando. Então, retiros ajudam, ferramentas internas ajudam, silêncio interior ajuda, tudo isso ajuda. Agora, eu quero só
trazer o tópico para a gente se conscientizar. É preciso trabalhar o ser humano, a começar por nós. Sim. Passo a voz para você, Juliana. Inclusive, Patrícia, tanta briga dentro do movimento do veganismo, né? Não, que é isso, que por que que briga? Porque ficou em torno dos animais, graças a Deus, sem, né? Só temos a agradecer cada pessoa vegana e cada ativista vegano. Eu acredito que as pessoas têm suas maneiras de trabalhar, eu acho que todas elas são necessárias, às vezes mais, sabe, mais assim, mais assim. Eu acho que tem gente para ouvir de tudo quanto é estratégia, vamos dizer assim, linguagem, para poder receber o veganismo, né? Mas eu sinto que falta mesmo esse centro interno, né? Porque a ideia seria somar mesmo, assim, a ideia não seria brigarmos, gente, não faz sentido, a gente não fortalece, a gente enfraquece o movimento. Então é o ego, ele fica na frente da própria causa, né? Porque eu sinto que falta essa ancoragem mesmo, assim. E essa falta de ancoragem, Patrícia, eu percebo que é difícil mesmo, que a nossa sociedade não nos encoraja a isso. São poucas ofertas até. Você entende, assim? Então, mas estamos aqui, assim, tem gente trabalhando, então, assim, quem estiver ouvindo, assim, buscar mesmo se trabalhar para que realmente possa curar as feridas e transpor essa compaixão, que é mais fácil sentir pelos animais, num Ou certo pelas sentido, vítimas. Ou pelas vítimas. ou pelas Se vítimas. você, se você transferir, aqui me arriscando, né? Ou seja, estou colocando a Uhum. minha opinião. Se a gente coloca, tudo bem, tem o mestre animal, porque ele está sempre sofrendo, então, obviamente, a É, gente abre o olho para ele, a gente acorda. Agora, quando a gente pega uma vítima humana, a gente também se identifica com ela, a gente não se identifica com o é, agressor, porque a é. gente não trabalha a nossa sombra. Então, óbvio, ou seja, se alguém do lado de fora está apontando um lugar que eu não gosto dentro de mim, o que eu faço? Eu trabalho que eu não gosto em mim ou eu mato quem está do lado de fora? Eu mato quem está do lado de fora. E eu mato Sim, como? Com sim, cancelamento virtual, com sim. exclusão social, e aí a lista vai. É. Então, assim, eu realmente não vejo um caminho que não seja com o ser humano a começar por nós. A Desculpa te começar por interromper. nós. Imagina, é isso, assim, é isso, porque é a vítima no final das contas, né? Porque o animal ele tá nessa situação, né? Sim. E o lance todo é fácil amar, sei lá, quem que a gente pode falar, Madre Teresa de Calcutá, mais fácil de amar também, né? Mas o difícil é amar alguém que está muito manifestando a sombra, né? Só que a gente tem a nossa sombra interna, então eu percebo que é um trabalho, nossa, gradual, assim, falando por mim, percebo difícil mesmo, assim, requer a gente, né, não parar de trabalhar, assim, porque um pouquinho só que a gente possa conviver com alguém que tem uma ideia política diferente da nossa, poder sentar numa mesa, assim, já é muito, sabe, já é um grande desafio para nossa para nossa teimosia de impor ponto de vista, né? Exato. Assim, Exato. então é isso, assim, fico sempre na esperança e tenho a fé mesmo de que a gente vai alcançar esse lugar em algum momento, todos os seres humanos, assim, mas quem puder estar entrando em contato desde já, assim, se não faz um trabalho, assim, buscar, tem vários caminhos, assim, tem vários caminhos, a gente precisa se curar, precisa curar dentro, porque não tem outro jeito mesmo, se não é a nosso ego ferido, a nossa criança machucada que vai estar respondendo, assim, e a gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo, né? Não tem outra saída. Mas Exatamente. é um caminho que às vezes a gente fica falando muito de sombra e é difícil, é doloroso. É realmente, mas assim, é muito gratificante também. Então, assim, falar para as pessoas que cada mini passo que a gente dá, que às vezes a gente nem sabe como tem coisas, às vezes eu olho para trás e falei, gente, olha o que eu fazia lá, de algum hábito meu, ou até de um jeito, e falar, nossa, eu andei, eu saí daquele lugar, eu dei um passinho. Sim, Tem sim. muito para caminhar, muito, assim. Exato. Novas coisas, parece aquela coisa, né? Você mata um monstro, aí surge um outro monstro do nada, assim. Você tá indo naquele negócio, né? Mas é uma alegria, assim, né? Eu sempre lembro de Ganesha, que é uma deidade, para quem não conhece, hinduísta, que é filho de Shiva.
e que ele abre os caminhos, ele faz as iniciações espirituais, remove os obstáculos, ele tem na mão a simbologia que ele tem um pratinho de doces, que ele gosta de um docinho de coco, e ele lembra que o caminho do autoconhecimento, o caminho espiritual é doce. Então, assim, não tem que ser um pesar, é um merecimento, assim, é um merecimento. Cada dor que você sente, fala, nossa, isso doeu, né? É difícil, na hora é difícil, mas depois que você passa aquele lugar e você acolheu um pouco, respira um pouco, deu um passo para trás, olhou com um pouquinho de distância, fala, nossa, que bom que eu vi, nossa, que bênção, sabe? Então é um caminho gratificante, assim. Então, não tenham A dor, medo, não tenham exato. medo. A dor no caminho espiritual, eu sinto que ela é um remédio amargo. A dor no Uhum, caminho espiritual é algo que está mostrando algo para nós que vem para curar e não para machucar. sim. Então, o caminho realmente é muito difícil e justo agora 2 semanas, Juliana, eu estava num trabalho espiritual também e o ser se manifesta de, olha, são poucos os que chegam no caminho espiritual. E desses poucos que chegam no caminho espiritual, são raros os que continuam. Uhum. Então, o que eu quero colocar aqui é que o mundo ilude muito a gente. E o ego é parte que se identifica com esse mundo, onde a gente vê a dificuldade e a gente fala, difícil? Eu já tô tendo uma vida difícil. Você quer que eu entre num troço que ainda vai ser mais difícil? Tô fora daqui. Uhum. Agora, a gente precisa entender que muitas vezes a vida da gente vai se valer na dificuldade que a gente impõe pro ego. E isso vai ser a facilidade para o espírito. Porque lembra que esse Uhum. ego, esse mundo, essa travessia é muito momentânea. Então, às vezes pode ser difícil para você falar assim, não, olha, é que eu gosto muito de carne, eu gosto muito de queijo, eu gosto muito das pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Pode ser difícil para o teu ego, mas para o teu espírito superar É, isso vai ser algo que você, por todos os mundos que você caminhar, por todos os tempos que você experimentar, você vai ser grato por ter se sim. vencido, você vai ser grata por ter se vencido. Então, muitas vezes, assimila-se a dificuldade, tá para a alma ou para o espírito. Se a Uhum. dificuldade está para a alma, então alto lá, respeita a tua intuição. Agora, se a dificuldade está para isso que é mundano, para o teu ego, vive essa dificuldade, porque essa dificuldade vai fazer o teu espírito crescer. E eu Sim. acredito que é para isso que a gente está aqui. Quanto mais o nosso espírito crescer, eu verdadeiramente acredito que menos sofrimento a gente vai ver nessa terra. Porque Uhum. a gente não consegue fazer só para nós. A gente é uma teia, a gente está ligado. E o que a gente vai se resolvendo dentro, a gente deixa de atrapalhar no mundo. E os mestres animais precisam disso, a mãe natureza precisa disso, os nossos irmãos seres humanos precisam disso, a vida espiritual precisa disso. Sim. Juliana, quando é teu próximo retiro? Vai ser em outubro, Paty, em outubro, então tem tempo para quem sentir de programar. Vai ser num lugar muito bacana chamado Orquestra do Silêncio, em Joanópolis. Não sei se você já ouviu falar, mas é um lugar bem assim zelado na matéria, muito caprichado, muito cuidadoso, aquela natureza bem, bem cuidada assim. E espiritualmente também muito sustentado, muito cuidado. Então tem ali um campo bem, bem harmonioso para a gente chegar, assim, sabe? É bem gostoso lá. Então vai ser dias 4, 5 e 6 de outubro, sexta, sábado e domingo. Se eu não pratico yoga, eu posso ir no retiro? Pode, sempre, gente, já várias pessoas que nunca fizeram yoga chegaram pela primeira vez. A yoga sempre lembro que é para todo mundo, não é para, se eu já fiz, se eu tenho abertura, se eu tenho força, se eu não, é para todo mundo, porque a yoga ela é um portal para o espírito, e espírito todo mundo tem. E o corpo ele só está junto, é um dos aspectos do nosso ser integral que trabalha no yoga, né? Mas é sempre na consciência, é sempre no coração, sabe? Que acontece mesmo a yoga, né? Então é para todo mundo. E na parte física, eu sempre tomo muito cuidado de cada um tá chegando. O yoga é individual, é uma prática que se faz você com você, não se comparar, não querer estar em lugar nenhum, assim, né? Então dá para fazer com um grupo heterogêneo, sempre dá. E então todo mundo é bem-vindo. Que lindo, querida. E toda alimentação é à base de plantas e você Todo. também faz um incentivo nesse lugar da transformação das pessoas, mesmo que silencioso, Sim, dessa forma. Eu agradeço também por isso, sim, Juliana. sempre.
Às vezes a pessoa também passando por isso e desintoxicando e sentindo outros sabores. Então, Uhum, muito bacana. Para quem quiser informação, procurar direto com a Juliana no portal Veganismo é Amor ou direto, eu vou deixar os uhum. arrobas, né? Para que as pessoas possam encontrar. E outra vez, Juliana, eu agradeço por reverter sempre parte do teu trabalho para o Vale da Rainha de tantas formas que você já contribuiu. Você também é uma professora convidada do curso que foi suspenso em função, enfim, de resgate de mestre Búfala, resgate de mestre Bezerro de Cunha, e as coisas ficam numa velocidade tão frenética que a Uhum, gente não consegue fazer o presencial, mas em breve a gente vai retomar esses cursos e a Juliana é uma das professoras convidadas do curso de yoga que a gente ministra, facilita aqui no Vale da Rainha. E sim. eu estou muito grata por você, outra vez, facilitar recursos para os mestres animais, mas também facilitar esse espaço interior para que as pessoas resistam à própria resistência e Uhum. façam, por vezes, o que é difícil para o ego, mas aonde a alma regozija. Então, deixo aqui meu agradecimento em nome do Vitor também e passo a palavra para você, se você tem uma mensagem final, se você quer deixar alguma coisa para as demais pessoas, se, enfim, Queria qualquer coisa. dizer que eu posso anunciar que a gente vai fazer um sorteio, então, do Claro, retiro. claro, claro, Sim, esqueci. a gente vai fazer uma rifa do Retiro de Yoga que vai acontecer em outubro, em Joanópolis, dias 4, 5 e 6 de outubro. Vamos fazer uma rifa para ajudar o Santuário Vale da Rainha, para ajudar esse serviço. E quem sabe você não é sorteada, não é sorteado para vir participar, então você vai ganhar todinho o retiro, né? Só o transporte que é sempre por conta da pessoa, tá? Mas a acomodação, a alimentação, todas as práticas, então vai ser uma alegria alguém aqui da nossa comunidade, né? Nós todos somos comunidade, mas tem uma comunidade aqui, né? Que passa aí por esse cordão que nos liga a todos, que são os mestres animais, né? Então, quem chegou até aqui, se puder comprar um número, quem sabe você vem, a gente vai lançar provavelmente essa semana. Então, fiquem de olho aí nessa Maravilha. rifa. E tem um grupo de mantra também, que é um trabalho que a gente faz às terças-feiras de manhã, toda terça, às 6h15 da manhã, cedinho, para quem pudesse, é meia hora de mantra, então é das 6h15 às 6h45. E a gente sugere, é um trabalho que a gente faz gratuitamente, mas sugiro uma doação de R$ 30 mensais para o Vale da Rainha, tá bom? Então também é uma forma de colaborar e de você também já acordar na terça-feira ancorando o centro e se firmando para não se perder no mundo com tanta facilidade. Exatamente, já que os convites são muitos. Exato. E é isso, assim, quero agradecer, Patrícia, sempre a oportunidade, a confiança de estarmos juntas. Para mim é uma alegria, é uma honra, é uma ajuda, é um tudo. E agradecer as pessoas que estão aqui também ouvindo, que se conectam com pessoas, com animais, com a natureza. Hoje é Dia das Mães aqui, a natureza está dando um chacoalho mesmo para a gente despertar, então que a gente possa de fato escutar essa mãe aí nos ajudando a crescer, né? A cuidarmos uns dos outros e honrarmos nossa existência. Então é isso, agradeço muito, viu? Imagina, querida. Eu que agradeço sempre. Espero que a gente logo se encontre pessoalmente. Sim. E quero deixar aqui que, independente das pessoas da rifa, eventualmente as pessoas participam e não estejam, outra vez, a Juliana é uma professora convidada do curso de yoga que a gente facilita no Vale da Rainha. Eu tenho total confiança nela. E eu tenho certeza que se você for no retiro, independente de você ter algum chamado para ajudar o Vale da Rainha, apoiar o Vale da Rainha, você pode apoiar de uma forma subjetiva, que é através da tua transformação e da tua restauração. Então, eu deixo aqui minha recomendação para o Retiro e para todo o serviço da Juliana. Agradeço Obrigada, todo querida. mundo até aqui, agradeço, Juliana. Eu vou pedir para você fechar com o mantra. Bora, deixa eu ver, vamos lá. Hoje, Dia das Mães, né? Dia das Mães. Então eu vou cantar um mantra para Tara, que é uma força de compaixão muito profunda feminina.
que tem um compromisso de não abandonar, tem aí a Tara no seu altar, que é pura beleza e que é puro amor e que tem sempre um pezinho, ela senta em lótus, ela tem um pezinho para frente, porque ela está sempre pronta para ação, né? Então, que a gente possa se inspirar, saber que tem essa ajuda, saber receber e se inspirar para que a gente possa continuar num movimento de ajuda, de serviço para o outro, na medida do que a gente puder fazer, né? Então, vamos lá. Om tare tu re soha. 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 Esse é meu coração. Hum. Muito agradecida, querida. Muito agradecida por todo o teu serviço, tão além daqui, por você ser quem você é, por resistir à tua própria resistência, por me dar exemplo todos os dias de amorosidade, força. Muito agradecida, de amizade e sororidade. Sim. E eu agradeço a sua firmeza por abraçar mesmo o que a vida te traz de desafios, de ondas gigantes e dizer que é isso, amada, assim, tá, o plano espiritual tá junto de quem tá defendendo o amor. Então, sempre toda a proteção do mundo para você, toda a firmeza, todo amparo, toda a ajuda aqui nesse plano e do plano superior. Graças, querida, para todos os seres. Um beijo, querida. Beijos. Beijo. Beijo.